Está começando mais uma live do Ponto Poder, nosso encontro semanal para falar de política. Eu sou Jéssica Welma, editora e colunista de política do Diário do Nordeste. Estou sempre aqui na sua companhia, toda quinta-feira às 17 horas, para a gente falar aí dos principais assuntos da nossa política local, da nossa política nacional. E nesse 2023, que olha, foi um ano muito animado. E hoje, essa nossa live do Ponto Poder, ela vai ter um formato diferente, certo? Inclusive, a gente não tá ao vivo, então só avisando para vocês que comentam sempre, que estão sempre no nosso chat falando conosco. Esse programa de hoje vai ser diferente, é claro, pode deixar seu comentário, aproveitar para se inscrever no nosso canal. Mas eu vou trazer para vocês 3 entrevistas que nós fizemos aqui no Diário do Nordeste ao longo dessa semana, com as principais lideranças políticas aqui dos poderes no Ceará. Nessa primeira rodada, nós recebemos o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, o Gardel Rolim, do PDT, o governador do estado, Elmano de Freitas, do PT, e o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, olha só, agora do PT, hein? Na próxima semana, a gente vai ter entrevista também com o prefeito de Fortaleza, José Sarto, mas essa é uma conversa que a gente deixa para a semana que vem. Nessa aqui, você vai acompanhar essas entrevistas gravadas exclusivamente para você que nos acompanha aqui na live do Ponto Poder. Então, a primeira delas, a gente acompanha com o presidente da Câmara Municipal, Gardel Rolim. E eu converso agora com o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, Gardel Rolim, do PDT. Presidente, um prazer recebê-lo aqui no Ponto Poder. A gente está nesse esquema de balanço do fim do ano, vai ser uma entrevista mais curtinha, mas eu já estava aqui pedindo ao Gardel Rolim para 2024, prioridade ao vivo na nossa live, hein? Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, Jéssica. É sempre um prazer estar aqui no Sistema Verdes Mares e hoje aqui no Ponto Poder. Presidente, e a nossa conversa aqui, como vai ser mais curtinha, eu já vou para alguns assuntos que foram bem comuns ao longo desse ano aqui nas nossas lives do Ponto Poder, a gente falando sobre esse processo de 2023 para 2024. Estamos chegando em um ano de eleição. O senhor, que é chefe do Poder Legislativo aqui da capital, tem uma grande missão pela frente, que é não deixar o poder parar com as suas funções ali, de avaliar os projetos do Poder Executivo, de fazer as próprias atividades do Legislativo, e são muitas, né? 2023 mostrou muito isso, como a Câmara estava atuante ali junto da população, com diversos serviços, diversas discussões, mas a gente tem esse debate eleitoral que tal hora permeia as discussões no plenário, permeia ali a queda de braço entre alguns vereadores. Qual que vai ser o desafio do senhor para o próximo ano para conseguir ajustar esses trabalhos na Câmara? Bem, nós primeiro precisamos entender que o debate eleitoral ele é salutar, né? Nós não podemos negar isso. Nós precisamos discutir política e, obviamente, na época da eleição também, né? E nós estamos começando esse processo já a discutir internamente, em alguns momentos no plenário da Câmara Municipal, os seus partidos, cada um com as suas bandeiras, com as suas propostas, e obviamente nós vamos fazer essa discussão, sem perder o foco e sem perder de vista aquilo que nós precisamos entregar para a cidade. Nós entregamos esse ano muitas conquistas importantes, como você já falou, o passe livre estudantil, aprovamos mais de 1.300 vagas para contratação por concurso público para a Prefeitura Municipal em diversas áreas, nós aprovamos na Câmara Municipal o concurso para a própria Câmara de 78 vagas, ou seja, são muitas conquistas importantes que têm a ver com o dia a dia do cidadão. Então nós precisamos, obviamente, nos envolver no debate político eleitoral, mas sem perder de vista as mensagens, as leis, a produção legislativa que muda a vida do cidadão de Fortaleza. Isso para nós, na Câmara Municipal, é prioridade e será tratada por mim como prioridade número 1. Presidente, para o próximo ano, a Câmara Municipal já tem um concurso previsto, né? Deve ser aí um processo acelerado no primeiro semestre para ficar tudo pronto. Eu quero saber de 2 iniciativas. Uma é essa do concurso, para o senhor trazer mais detalhes para quem nos acompanha aqui. E também sobre o Meu Bairro, Nossa Câmara, que foi uma iniciativa aí que se estendeu em todo esse 2023, inédita, de aproximação da Câmara Municipal com a população. Eu queria saber se ela continua em 2024. Bem, primeiro o projeto Meu Bairro, Nossa Câmara, Jéssica, foi um sonho que nós idealizamos, eu e alguns colegas vereadores, a mesa diretora, para que a gente implementasse na minha gestão. E esse ano nós já fizemos 7 edições, fomos a 7 regionais diferentes, atendemos mais de 13 mil pessoas, agregamos muitos aliados, parceiros ao projeto, como Tribunal Regional Eleitoral, Tribunal Regional do Trabalho, Enel,
CAGES, SESC, SENAI, Prefeitura de Fortaleza, Governo do Estado, todos no intuito de servir e ouvir o cidadão. Portanto, isso foi um projeto que nos deu a sensação de dever cumprido em 2023 e, obviamente, nós vamos manter para 2024, vamos percorrer as outras regionais que restam e, obviamente, dando a pausa legal e necessária no período eleitoral, vamos continuar o projeto, que é um projeto, como eu disse, que foi sonhado e idealizado por muitos colegas vereadores e foi um compromisso meu na gestão, quando assumi a gestão da Câmara. O concurso público é outra marca histórica que nós vamos deixar na minha gestão. É o maior concurso público realizado pela Câmara Municipal em toda a sua história. Serão 78 vagas, para cargos de consultor técnico, a maior parte desses para auxiliar as comissões da Câmara Municipal. Serão técnicos em educação, saúde, orçamento, meio ambiente, para que tenham qualidade, para que as comissões tenham mais qualidade em analisar e apreciar os projetos de lei dos colegas vereadores. Portanto, é um marco histórico. Nós estamos esperando lançar o edital ainda em 2023 e fazer todo o certame no primeiro semestre de 2024, para que a gente dê posse o mais breve possível a esses concursados, para que possam também, o mais rápido possível, poder colaborar com os trabalhos da Câmara Municipal. Olha, então, atenção concurseiros, tem mais informações sobre o concurso lá no Diário do Nordeste. E fica aí o recado para a população, já que o Meu Bairro, Nossa Câmara continua em 2024. É uma oportunidade tanto de acessar os serviços, como de conhecer mais sobre o trabalho dos vereadores que compõem a nossa Câmara Municipal aqui de Fortaleza. E, presidente, agora falando de partido político, isso é do PDT, uma das principais lideranças do partido aqui. A gente teve esse 2023 muito colado com 22 por causa dessa crise PT e PDT, rachou e criou-se toda uma celeuma em torno disso, que teve seus desdobramentos nesse ano. Queria saber do senhor qual avaliação o senhor faz do grupo ao qual pertence. Lembrando, Gardel Rolim é do grupo do PDT ligado ao prefeito José Sarto, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, ao ex-ministro Ciro Gomes e ao presidente estadual interino André Figueiredo, Qual avaliação o senhor faz desse grupo? Assim, esse grupo vai forte para 2024? Bem, o meu recorte, que eu posso fazer uma análise melhor, é de Fortaleza. Eu não conheço exatamente como está o PDT no interior do Ceará. Eu vivo Fortaleza, sou vereador de Fortaleza e respiro a nossa cidade. Então, o que eu posso dizer é que para o PDT de Fortaleza, nós estamos chegando ao final de 2023 muito bem preparados e organizados. Nós temos à frente da gestão municipal o prefeito Sarto, que tem sido extremamente realizador. O prefeito Sarto entregou ontem, Jéssica, a 100ª escola, entre creches e equipamentos de educação, na verdade, para a população de Fortaleza. Ou seja, em 3 anos foram 100 equipamentos só de educação. Nós temos mais de 200 obras em curso na cidade. O prefeito Sarto deverá lançar no começo de 2024 mais um pacote de mais 250 grandes obras. Portanto, concluímos 2023, do ponto de vista partidário, entregando aquilo que nos comprometemos com a população de Fortaleza. O debate interno, as discussões, ela tem um caráter eleitoral, e obviamente nós vamos saber tratar disso no momento certo, mas acho que o PDT chega 2023 bem preparado para o ano que vem. Se nós soubermos, Jéssica, comunicar bem todas essas ações, tudo que o PDT tem feito à frente da Prefeitura de Fortaleza, toda a força que tem na Câmara Municipal. Nós somos a maior bancada da Câmara Municipal, é do PDT. Nós temos um planejamento para manter esta bancada, na verdade, para ampliar e ser ainda maior em 2025. Hoje é a maior bancada com 10 Hoje é a maior vereadores. bancada com 10 vereadores. A nossa meta é eleger pelo menos 15 em 2024. Portanto, uma meta ousada. Mas nós estamos trabalhando diariamente para a gente alcançar esta meta e chegarmos em 2025 ainda mais fortes na Câmara Municipal. E não tenho dúvida, Jéssica, que se a gente souber comunicar bem todo esse plano que o PDT tem desenvolvido em Fortaleza, de escolas em tempo integral, reestruturação da malha viária, novos projetos como Passe Livre estudantil que foi implementado na gestão do PDT, infraestrutura e urbanização, principalmente na periferia da cidade, novos equipamentos de saúde como policlínicas, o IJF2 que já é uma realidade, novos postos de saúde. Eu não tenho dúvida que se a gente conseguir traduzir tudo isso, comunicar isso ao cidadão de Fortaleza, ao eleitor de Fortaleza, o prefeito Sarto deverá ser reeleito em primeiro turno e esse é um desafio nosso.
né, comunicar com esse eleitor, mostrar tudo isso, e eu tenho certeza que o PDT vai ter êxito na eleição de 2024. O senhor defende, né, já, claro, a reeleição do prefeito José Sarto. Agora a gente tem uma situação de que pode haver uma disputa com aliados recentes, de até um dia desse, né? A gente está num cenário que já tem a pré-candidatura de Evandro Leitão, de Luiziane Lins, de outros nomes do próprio PT, como Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar, Arthur Bruno, fora a oposição com o capitão Wagner, com André Fernandes, com Eduardo Girão. Qual avaliação o senhor faz desse cenário da disputa? O senhor, inclusive, jogou aí uma possibilidade do prefeito José Sarto conseguir ser reeleito em primeiro turno. É uma iniciativa ousada para o cenário que a gente tem hoje, mas como o senhor avalia ele? Eu acho primeiro que é uma possibilidade real. Se o cidadão de Fortaleza entender, conseguir compreender, né, se nós, a responsabilidade obviamente é nossa, de apresentar, de comunicar tudo que a gestão do PDT, liderada pelo prefeito Sarto, tem feito, eu não tenho dúvida que o prefeito Sarto tem chance de ganhar a eleição em primeiro turno, né? A discussão dos outros partidos, Jéssica, ela é natural, nós estamos na democracia, mas o que eu careço de ver neste momento é o que, de fato, esses partidos, né, que são nossos opositores, defendem para a cidade. Qual é o projeto que essa turma defende? Você citou alguns nomes. Qual é o projeto que cada um deles defende? Porque o projeto do PDT está muito claro. O projeto do PDT está investindo em educação de tempo integral. Nós já temos aí as crianças do 9º ano com 90% em tempo integral. O prefeito Sarto quer entregar 100% de tempo integral até o final da sua gestão. O prefeito Sarto entregou ontem, completando 100 equipamentos só de educação, entre escolas, creches, escola-arenas e outras iniciativas de educação. O prefeito Sarto já lançou e já está em construção alguns novos postos de saúde, entregou o Vem Saúde, que é aquele ônibus que é um posto de saúde móvel que vai se deslocar pelos bairros da cidade, consultório de rua, e JF2 está funcionando. Ou seja, nós temos obras de infraestrutura pela cidade inteira, né? A Praia de Iracema já está em execução, a nova Beira-Mar já é uma realidade. Ou seja, o PDT mostra um conteúdo para a cidade. Nós temos um plano, um projeto, um programa que está sendo fielmente cumprido pelo prefeito Sarto. O que eu careço de ver nesse momento, toda essa discussão que você falou de alguns outros partidos, estão discutindo nomes. Porque o candidato vai ser o João, ou o Manel, ou o Francisco, do partido A, do partido B. Mas o que é que essas pessoas defendem? Qual é o projeto que essas pessoas têm para Fortaleza? Isso é que interessa ao cidadão. O PDT está no seu segundo momento. Nós tivemos 8 anos da gestão do prefeito Roberto Cláudio e agora 3 anos já da gestão do prefeito Sarto. Nós temos o que mostrar, nós temos os números, nós temos os dados. Fortaleza é a cidade que mais gera emprego do Nordeste, é a cidade com o maior PIB do Nordeste, é a cidade que é mais procurada pelo turista já há 3 férias. Então, nós temos o que dizer. Tem uma lista já aí grande do que dizer. Então, esses outros partidos, por exemplo, se nós compararmos aqui, o PT teve à frente da Prefeitura de Fortaleza em 2 momentos na cidade, recente, na história recente da nossa cidade. O que foi que o PT entregou para Fortaleza? Vamos comparar o que o PDT entregou e o que o PT entregou. Esse é o debate que deve ser feito. Não é discutir nomes. Discutir nomes faz parte do processo eleitoral, mas o que interessa ao cidadão é o conteúdo, o que esses partidos entregam e entregaram para a cidade. É esse debate que nós vamos fazer e, como eu disse, se nós conseguirmos fazer esse debate bem feito, eu não tenho dúvida que o prefeito Sarto deverá ser reeleito em primeiro turno. E por falar em partidos também, quem é que deve ir junto com o PDT? Por enquanto tem uma expectativa aí de PSDB aliado, mas aí só a filiação do Evandro Leitão ao PT nesses últimos dias foi ali com toda uma bancada, 9 partidos próximos, demonstrando aí uma força de alianças partidárias. Como é que o grupo político ao qual o senhor pertence deve resolver essa estratégia de aliança? Olha, nós estamos há pelo menos aí 8, 9 meses de afunilar esse debate. Nós temos algumas discussões em curso. Nós temos um alinhamento já com o PSDB, com Cidadania, com a Avante, com o PRTB, enfim, tem alguns partidos, PMB, PMN, tem alguns partidos que estão compondo já a base do prefeito Sarto e, obviamente, tem algumas conversas em curso, como o PSB, que é um partido que nós estamos dialogando, há um diálogo em nível nacional
E é possível, muito possível, que o PSB também nos apoie. E, obviamente, tem 9 meses ainda, 8, 9 meses, para a gente iniciar diálogo com outros partidos, né? Mas, de novo, o mais importante que eu julgo aqui é a gente ter esse diálogo com o cidadão de Fortaleza. Nós já tivemos outras eleições aqui, com candidatos vitoriosos que tiveram praticamente nenhum apoio de outros partidos, Jéssica, e conseguiram ser eleitos. Eu acho que, de fato, o que interessa para nós é fazer o diálogo com o cidadão de Fortaleza. Pois se tem meses ainda para essa discussão com os partidos, a gente tem bastantes meses ainda para discutir esse processo eleitoral. Presidente, muito obrigada pela participação. Vamos seguir nesse debate em 2024 e é isso, agora fechar esse ano, não é, com as boas notícias que a Câmara ainda deve trazer, com essa história do concurso, e em 24 a gente segue aí falando mais de política. Muito obrigada. Bem, eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui, estou disponível. Na hora que chamar, eu venho para discutirmos mais sobre as ações da Câmara, sobre as eleições, enfim, o que for o debate aqui, nós estamos prontos para fazê-lo. E a gente acompanhou a entrevista com o Gardel Rolim, principal liderança aqui uma das principais lideranças do PDT aqui de Fortaleza, um aliado de primeira hora do prefeito José Sarto, do ex-prefeito Roberto Cláudio. Então, importante a gente atentar para como ele tem avaliado esse cenário de estratégia do partido para o próximo ano. E agora a gente tem uma próxima entrevista, que é a do governador Elmano de Freitas, que fez uma visita ao Sistema Verdes Mares também nessa semana, e nós gravamos com ele também para você que nos acompanha no Ponto Poder. O governador, inclusive, ele trouxe uma avaliação desse cenário pré-eleitoral do PT, de tantos nomes, de como ele deve se portar como uma liderança importante, que é um assunto que nós já falamos bastante aqui nas nossas lives. Então vamos acompanhar o que diz o governador sobre essa expectativa política que nós temos para o próximo ano. E agora o Ponto Poder recebe o governador Elmano de Freitas, do PT. A gente está nessa rodada aqui de balanços com as principais lideranças do estado, de diferentes poderes. E é um prazer receber o governador. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Jéssica. Estou aqui à disposição. Prazer todo meu de estar aqui no Ponto Poder. Uma alegria. Já lhe desejar feliz ano novo, feliz Natal e ao povo cearense. Mas com muita alegria estar aqui com você. Muito obrigado para nós, né? Que o próximo ano seja cheio de saúde, Isso. Que o resto a gente resolve. E, governador, vou começar. A gente está nesse primeiro ano de governo, acho que chegando ao fim do ano, não tem como a gente não ir para essa pegada mesmo de um balanço. Eu queria saber um destaque desse 2023, que foi uma grande realização para o senhor, e o que é que fica de pendência na lista de 24? Olha, assim, do meu coração, o programa será Sem Fome e mutirão de cirurgias. Porque eu hoje posso dizer que nós conseguimos aprovar a lei, selecionar entidades, selecionar cozinhas. Nós estamos com 1.026 cozinhas funcionando. Então agora, meio-dia, em torno de 100 mil pessoas vão almoçar porque tem um programa de cozinha solidária. E tem 43 mil famílias que estão com R$300 no seu cartão para comprar comida. Então eu considero isso muito importante. Isso me permite pensar para 2024 um passo ainda mais importante, que é visitar essas 43 mil famílias, conhecer de perto essas 100 mil pessoas que estão recebendo uma quentinha, para, conhecendo de perto, identificar o pai ou a mãe ou um jovem que ele pode ser capacitado para um emprego, que ele pode ser capacitado e ser ajudado para colocar um pequeno negócio. E é o que eu tenho dito, eu espero que em 2024 essa pessoa não saia de casa para ir numa cozinha pegar uma quentinha. Eu espero que ela possa sair de casa para ir para o emprego. Eu espero que ela possa sair de casa para ir abrir o seu pequeno negócio e ali tirar o seu dinheiro e com o dinheiro do seu trabalho comprar a comida. Então, mas é importante que nós pudéssemos colaborar com esses irmãos cearenses. Da mesma maneira, o nosso trabalho na área de cirurgias, o Ceará tinha feito 44 mil cirurgias em 2022. Nós fizemos até ontem 62 mil cirurgias. Nós fizemos quase 20 mil cirurgias a mais, graças ao trabalho aqui de toda a equipe da SESA, dos municípios, de todos os profissionais de saúde, a quem eu quero agradecer. E nós estamos com uma fila ainda de algo em torno de 17, 18 mil pessoas. Grande parte dela da ortopedia. Nós vamos investir, já em 2024, mais de 45 milhões especificamente para a ortopedia, para agora diminuir a fila dessa área, que nós consideramos muito importante. As demais, nós já reduzimos muito a fila. Nós tínhamos uma fila com 68 mil pessoas.
E nós estamos com agora, vamos terminar o ano com 18. E ainda tem, governador, aquela busca ativa pelas pessoas, de pedir, que foi uma ação também do governo, esse ano de pedir que as pessoas busquem as unidades de saúde, se estão precisando de cirurgia Nós eletiva. fizemos propaganda na TV, no rádio, para que as pessoas pudessem ligar e se colocar o seu nome novamente na fila. Só pra você ter ideia, Jéssica, nós tínhamos 32 mil pessoas que a gente ligou pelo menos 3 vezes, em horários diferentes, em dias diferentes, para poder nós tentarmos localizar, e essa pessoa, ou ela não foi localizada, ou ela já fez a cirurgia por algum motivo, deu um jeito, algum familiar ajudou, fizeram uma cota na família, ou alguém conseguiu ajudar e levou para fazer uma cirurgia e isso não estava registrado no sistema. Então a primeira conquista importante no Ceará é que agora nós temos efetivamente uma fila. Agora eu sei dizer exatamente quantas pessoas estão esperando uma fila e quem são as pessoas que estão esperando uma cirurgia no estado do Ceará. Eu, inclusive, devo entregar ao Procurador-Geral de Justiça o trabalho realizado, ao Ministério Público. Eu quero poder dizer, aqui está a lista das 68 mil pessoas, aqui estão as 32 mil pessoas que nós ligamos e elas não foram localizadas ou elas já fizeram a cirurgia, e está aqui as pessoas que nós fizemos a cirurgia e tem esse restante para nós fazermos agora. E nós vamos fazer esse investimento de mais de 45 milhões para garantir, reduzir ainda mais. Evidentemente, na medida que você mais faz, outras pessoas que já não acreditavam vão procurar o sistema para poder fazer. E é direito delas que seja assim. E nosso dever é poder garantir, continuar o investimento. E fiquei muito feliz com a conversa que tivemos esses dias com o Ministério da Saúde, porque o governo do presidente Lula, assim como nós, definiu que esse processo de aumentar o número de cirurgias vai ser contínuo. Ele não termina em 23, ele está em 23, ele vai continuar em 24, até que a gente tenha condição de, quando uma pessoa que precisa de uma cirurgia chegar no sistema de saúde, não é que ela vai fazer no dia seguinte, mas ela vai ter uma data com prazo razoável, é daqui uma semana, é daqui 15 dias, é daqui um mês, ela vai saber quando ela fará a cirurgia, né, e ela ser marcada e efetivamente ser realizada a cirurgia dessa pessoa. Mas eu penso que quem teve, após uma pandemia, ter uma fila de 68 mil e terminar o ano com 17, 18 mil, que é o que nós estamos concluindo, demonstra o tanto de trabalho que os profissionais de saúde fizeram no ano de 23. Eu fico ainda não plenamente satisfeito, porque 17 mil pessoas que estão esperando, são 17 mil famílias sofrendo ainda. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho a tranquilidade de que 40 e tantas mil pessoas já estão com a situação resolvida. Mas não descansar enquanto não resolver também o problema das demais. E, governador, esse trabalho ele tem uma relação muito perto também do diálogo com os deputados, né? Muitas das ações passam pela aprovação dos deputados também. E eu queria saber para o senhor, que saiu de 2022 do Poder Legislativo, agora em 2023 estabeleceu uma nova relação com o Poder Legislativo, agora como chefe do Poder Executivo. Como foi esse diálogo? O que é que deve ser afinado nesse contato com a Assembleia para 2024? Olha, eu tenho muito a agradecer aos deputados e deputadas do Ceará, seja a bancada estadual, seja a bancada federal. Ano que vem, Jéssica, nós vamos implantar o maior projeto de tratamento do câncer do Ceará. Eu tinha dito que, como candidato ainda, que eu queria levar para os hospitais regionais o tratamento do câncer. Nós vamos levar muito mais do que para os hospitais regionais. Nós vamos estadualizar plenamente o tratamento do câncer no estado do Ceará. O cidadão não sairá da sua micro-região. Quem é de Itauá será atendido na região de Itauá. Quem é de Quixeramobim, na região de Quixeramobim. Na região do Cariri, no Vale do Jaguaribe, nós já implantamos o tratamento do câncer. As pessoas que estavam fazendo atendimento de câncer no Vale do Jaguaribe já não vêm mais para Fortaleza. Elas já são atendidas no Hospital do Vale do Jaguaribe. Nós vamos fazer isso em Iguatu, nós vamos fazer isso na Serra da Ibiapaba, nós vamos ampliar na região da Zona Norte. Nós vamos fazer um investimento. Eu quero agradecer à bancada federal, porque só para esse tratamento do câncer ela disponibilizou 134 milhões de reais. Isso estou falando de senadores e deputadas federais. Eu quero, portanto, agradecer. Assim como mais 50 milhões para outras atividades na área da saúde do estado do Ceará, que nós queremos, portanto, fazer essa ampliação. E nós vamos, dessa maneira, conseguir avançar neste trabalho de interiorização da saúde no estado do Ceará. É isso que nós estamos buscando realizar. No próximo ano, né, nessa parceria toda. E, governador, acho que na live aqui do Ponto Poder a gente não tem como fugir. Todo mundo que nos acompanha está sempre aqui nos comentários falando de eleição. O pessoal gosta, a gente pouco respirou de 22, já estamos chegando em 2024. O senhor se torna aí uma das principais lideranças
políticas do Estado, do PT, no momento muito singular do partido, agora com esse diálogo para 2024, decisão de quem deve ser candidato ou candidata aqui à Prefeitura de Fortaleza. Qual deve ser o papel do senhor no próximo ano, inclusive considerando que o senhor é um nome histórico do PT, está no partido há muito tempo, conhece essas articulações e tem bastante proximidade com todos os pré-candidatos colocados, especialmente Luiziane Lins e Evandro Leitão. Qual vai ser o papel do governador? Primeiro, saber que nós temos 184 municípios para nós dialogarmos. Depois da política, eu tenho que olhar para Fortaleza, mas eu tenho que olhar para todos os municípios. Todos os municípios são importantes para que as políticas públicas efetivamente aconteçam de maneira eficiente para o cidadão e cidadã cearense. Nós somos um governo com muitos partidos aliados. Eu aprendi que nenhum aliado gosta de estar junto com outro partido e que só o outro partido cresce. Então, a primeira coisa é a compreensão de que eu sou governador de muitos partidos. Eu sou um governador filiado ao PT, eu sou um militante do Partido dos Trabalhadores, mas eu sou governador de mais de 10 partidos aliados. E todos esses 10 partidos querem crescer. Então, nós temos com muita tranquilidade e serenidade dialogar com todos. Então, nós vamos ter conversas com o PT, nós temos que ter conversa com o MDB, com o PP, com o Republicano, com o PSB, com o PSD, com o PDT, em algum local que a gente possa dialogar, porque nem Fortaleza, nós temos uma disputa com a União Brasil, com o PDT, com outros partidos. Mas em outros municípios nós podemos estar aliados com o PDT. Em outros municípios o conflito é MDB e PSD. Em outro município o conflito é MDB e Republicano. Então nós vamos ter muita tranquilidade, muita serenidade. Tem situações locais que são mais fortes do que as relações dos partidos no âmbito estadual. Essas coisas não são automáticas, porque o PT está aliado com um partido aqui em Fortaleza, está aliado no interior. Não, às vezes no interior eles estão disputando. Então a minha missão primeiro, como governador, é que os conflitos que acontecem na eleição municipal não contaminem o governo. Então essa é a minha primeira preocupação. A segunda é de que a gente possa ter o melhor diálogo, e o meu papel como governador é agir para que a gente busque construir o máximo de entendimento dos municípios. Até onde vai ter disputa. Onde vai ter disputa, há muito nível de como a disputa é realizada. Né? O nível de uma disputa pode ser um nível elevado, um nível de proposta, um nível de apresentação de história de cada candidato, e às vezes o nível tem um patamar inaceitável. Então eu acho importante que a gente possa agir, não dá para ser assim a disputa, nós estamos falando entre aliados, entre partidos que são aliados, há de ter um mínimo de comportamento no relacionamento, mesmo com o adversário, que eu acho que patamar elevado você deve ter com qualquer adversário, ainda mais se você está tratando de partidos aliados. Então eu acho que a minha missão é garantir isso e, ao mesmo tempo, efetivamente, no âmbito do PT, quando eu for chamado, né, e participar, poder colocar minhas ideias e minhas sugestões junto com, como todo militante filiado do PT. No caso do PT, o governador tem o mesmo voto que tem um outro filiado. Então eu quero ir lá poder sugerir, dar minhas opiniões naquilo que eu considero que eu tenho acúmulo para opinar. E sobre Fortaleza, eu penso que nós tomamos uma decisão mais acertada. Foi primeiro adiar para 2024. Segundo, ganhar tempo para que a gente possa dialogar muito. Né? Eu mesmo devo ter, ainda de hoje para amanhã, uma conversa com a minha companheira Luiziane Lins, como tenho tido conversa com o Evandro, como tenho tido conversa com o Guilherme, como vou ter uma conversa marcada com a Larissa, como tenho conversado com o Arthur Bruno. Para mim, o que importa é que a gente possa tentar até março construir um entendimento da candidatura que unifique o PT e que unifique os aliados que poderão estar com o PT. Então nós precisamos ter muito diálogo, porque tem outros partidos que também pode ter nome para a Prefeitura de Fortaleza. A gente fica discutindo na aliança os nomes do PT, mas o PSD também tem nome para a candidatura a prefeito de Fortaleza. O MDB pode ter nome para a Prefeitura de Fortaleza. Os outros partidos têm todo o direito de querer ter um nome para a Prefeito de Fortaleza. Então a primeira medida é ouvir os outros partidos. Vocês têm nome para apresentar? Vocês estão discutindo ter nome para apresentar? Quais são os nomes? Nós do PT estamos discutindo esses nomes. Aí, quais são esses nomes? Só que tem uma coisinha que antecede a isso. Quais são as propostas para melhorar a vida do povo de Fortaleza? Quais são os grandes dilemas hoje na área da saúde em Fortaleza? O que é que a Prefeitura de Fortaleza pode fazer para ajudar na segurança pública ao Estado? Porque a situação de segurança, a sensação de segurança do povo de Fortaleza é muito grande. Como é que nós podemos dar as mãos para poder agir e melhorar esse aspecto na nossa cidade? Como é que podemos fazer para melhorar e termos uma coleta seletiva em Fortaleza, para melhorar a situação? Como é que vamos fazer para dar as mãos para que o processo de esgotamento sanitário que o Estado está fazendo e vai garantir 100% para Fortaleza
possa avançar e com isso a gente garantir não ter mais esgoto a céu aberto na nossa capital. Então nós temos muitos desafios para o Porto de Fortaleza, gente que não tem casa para morar, gente que está com dificuldade de pagar aluguel, situação de emprego na capital. Então, primeiro nós temos que discutir quais são mesmo as propostas que nós temos para melhorar a vida do Porto de Fortaleza, porque senão a aliança é só faz de conta. A aliança tem que ser com base naquilo que um candidato ou uma candidata se propõe a fazer em 4 anos. Olha, se eu for eleito ou eleita, eu quero fazer isso aqui como prefeito ou como prefeita. Vocês concordam? Nós concordamos com essas medidas? Se nós concordamos, realmente nós somos aliados. Se nós somos antagônicos, se você é absolutamente contra essa proposta, nós não somos aliados. E isso não é nenhum demérito às pessoas. É por isso que a política é democrática, é plural. Porque eu acho que a solução para um problema é um. Outro partido acha que o PT pensa de uma maneira, outro partido pensa que a solução é outra. Tem gente que acha que a melhor solução é privatizar o hospital, é privatizar a escola, é entregar para o setor privado. Nós achamos que não, que nós temos que aumentar o número de creche pública, aumentar o número de escola pública, melhorar a escola pública, porque até o povo não tem como pagar a saúde. Então, são visões diferentes. Então, nós temos que sentar quais são os principais problemas para o Porto de Fortaleza hoje. Quais são as nossas propostas para esses problemas. E quais são os nomes que nós temos que estão dispostos a defender essas propostas. Porque ele não pode ir lá para defender apenas coisa da sua cabeça. Ele tem que ir lá para defender esse conjunto de propostas que nós consideramos prioridade para Fortaleza, para Maracanaú, para Caucaia, para Eusópia. Esse tem que ser o método para todas as nossas cidades onde nós queremos efetivamente ter candidatura compromissada com propostas que melhorem a vida do povo. Sabendo que no meio do nosso povo tem gente que tem uma condição financeira muito boa, mas que também precisa do poder público. Tem gente que tem uma condição média que também precisa do poder público. E tem aquelas pessoas que são a maioria que precisam mais. Então, quem é do PT sempre vai pensar assim, nós temos que governar para todos, mas a nossa prioridade são esses aqui e essas que são a maioria e que precisam mais da prefeitura do que o cidadão mais abastado, que também precisa, e precisa ter atenção, mas ele precisa menos. E, portanto, nós temos que ter uma atenção mais focada a essa população mais carente. É um caminho importante a ser trilhado que a gente vai acompanhar nos próximos meses. Foi importante para a gente conseguir ter uma noção de como o governador está avaliando esse cenário, enxergando tudo isso. Eu acho que ficou, inclusive, bem claro para quem nos acompanha. Governador, nossa conversa dessa vez era uma coisa mais rápida. Muito obrigada pela disponibilidade em estar com a gente. Boas festas também. Eu que agradeço, não quero deixar de esquecer de agradecer aos deputados e deputadas estaduais que conseguiram disponibilizar das suas emendas algo em torno de 16 milhões para a Santa Casa de Fortaleza. Eu quero muito agradecer e parabenizar o deputado Evandro Leitão, que foi o articulador dessa medida junto aos deputados, e dizer que nós já vamos passar, no final do ano, um valor, e em janeiro nós já vamos repassar o restante. Então nós vamos estar repassando aí 16 milhões para a Santa Casa de Fortaleza, que eu considero muito importante para a população de Fortaleza e do estado do Ceará. Mas eu quero desejar um Feliz Natal, Ano Novo com muita saúde, muita prosperidade e que a gente possa ter aí a proteção de Deus para todos nós. E a gente conferiu, então, a entrevista com o governador Elmano de Freitas, muito relevante esse momento em que ele fala sobre qual o papel dele, como ele enxerga o próprio papel. Então, algumas diretrizes são bem interessantes de a gente observar, como essa relação com os partidos, esse diálogo, essa acomodação, esse olhar para o interior do estado, sabendo que tem que acomodar diferentes interesses de diferentes partidos, que as relações mudam bastante da capital para os outros municípios. Há casos em que PT e PDT são aliados, então há muito que se administrar e o governador mostra aí uma ciência de que esse papel dele nessa discussão toda é diferente e ele precisa administrar aí com muitos cuidados, né? E por falar em cuidados e administrar também relações, a gente confere agora a entrevista com o presidente da Assembleia Legislativa, o Evandro Leitão, recém-filiado ao PT, um nome que chega cotado como pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo partido, ainda que ele mesmo tenha seus cuidados em se colocar nesse papel, mas isso já era um fato colocado antes mesmo de ele se filiar ao PT. Então, conversei com o Evandro aqui e trouxe algumas perguntas que a gente já tinha colocado aqui no nosso diálogo na live passada, algumas perguntas de vocês também. Então, vamos acompanhar essa entrevista com o Evandro Leitão. E quem conversa com o Ponto Poder agora é o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão, do PT.
agora do PT, não é verdade, presidente? É um prazer recebê-lo para a nossa conversa aqui nesse balanço de fim de ano. Temos hoje uma conversa mais curta, mas vou tentar trazer alguns dos temas que falamos ao longo desse ano na live em diferentes momentos. Seja muito bem-vindo, presidente. Bom dia, Jéssica. Bom dia aí a todos os seus telespectadores, todos os seus ouvintes. É um prazer enorme estar aqui, podendo conversar um pouco novamente sobre assuntos gerais, política e, enfim, estou aqui à disposição. Esse nosso cesto da política sempre cabe tanta coisa, hein, de assunto. Presidente, mas começa falando justamente desse seu papel à frente do Poder Legislativo, um ano em que a gente teve um novo governo, que foi o primeiro ano do governador Elmano de Freitas, uma nova presidência da República, toda uma rearticulação política. E eu gostaria de saber, na atuação desse ano do Poder Legislativo, que o senhor destaca como primordial das atividades que a Assembleia desenvolveu em 2023, o que foi o mais importante e o que é que fica de pendência para 2024? O mais importante, Jéssica, foi a possibilidade que a gente deu, a condição que a gente deu para a população cearense, para a população fortalezense, conhecer aquilo que está sendo feito pelo Poder Legislativo. Seja através dos serviços que foram disponibilizados, seja através do novo modelo de governança que nós implantamos na Assembleia, possibilitando com que as pessoas, a população de uma maneira geral, ela sinta-se partícipe daquilo que está sendo realizado. Isso foi o que mais nos deu alegria e culminando com diversos momentos, com alguns momentos que eu considero extremamente importantes. A apresentação através lá em Dubai, na COP28, bem como aqui no encontro das Assembleias Legislativas de todo o Brasil, na UNALI, aqui, assim como também lá na Suíça, quando nós apresentamos um modelo de governança, por que não dizer, não só para o Brasil, mas para o mundo. E esse modelo de governança que nos dá forças para que a gente continue no próximo ano cada vez mais, fazendo com que esse serviço, essa forma de se trabalhar, uma Assembleia transparente, uma Assembleia próximo do povo, próximo da população, a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Um ano de projeção desse poder do legislativo, não só nacional, né, mas internacional. Isso, também. Fazendo com que cada vez mais a gente possa projetar a Assembleia. E, presidente, e aí já a gente indo um pouco mais para a nossa pegada político-eleitoral, que é o assunto aqui na live que o pessoal gosta, acha bom. Inclusive, temos mais informações sobre o balanço do trabalho no Legislativo com o presidente Evandro Leitão à frente no Diário do Nordeste. Você encontra mais informações por lá. E, presidente, aí agora falando um pouco dessa parte mais eleitoral, esse ano foi bem desafiador em termos partidários, o senhor deixou o PDT, foi para o PT. Essa decisão aconteceu agora no final do ano. Um pouco, vou chamar de antecipada, dentro do que eu conheço de fora dessa articulação, mas antecipada da articulação do senador Cid Gomes junto a esse grupo político. Ele até comentou sobre isso, de que esperava que fosse um caso isolado, porque frustrava, de certa forma, o discurso dele de que todos fossem juntos para o mesmo partido. Por que o senhor sai dessa estratégia de um grupo, toma essa decisão e já agora, nesse final de ano, resolve esse destino partidário? Jéssica, eu sempre tive uma relação muito forte com a questão dos movimentos sociais, das causas sociais. Essas bandeiras sempre foram algo que eu trouxe numa trajetória da minha vida. E são justamente as bandeiras que o PT defende. São justamente as ideias que o PT defende. E tudo isso, além, claro, das relações que nós criamos com diversos atores da política do Estado do Ceará, relação de muita proximidade, fez com que eu também me estimulasse a eu entrar no PT. Então, esse conjunto de fatores, esse conjunto de variáveis fez com que nós ingressássemos no Partido dos Trabalhadores e eu estou extremamente feliz com tudo isso. Estou leve, tranquilo e esperando que a gente possa, a partir agora de 2024, dar continuidade a esse nosso trabalho, juntamente com os nossos pares, deputados federais, estaduais, vereadores, prefeitos, enfim, lideranças como um todo do Partido dos Trabalhadores, para que a gente possa cada vez mais fazer do Estado do Ceará, através do governo do Estado e através também das prefeituras, dos municípios e dos representantes, um Estado melhor de se morar, um Estado menos desigual, um Estado mais igualitário. E ainda nesse torno dessa decisão, houve um tempo que o senhor tinha uma expectativa de esperar um pouco mais, de que a situação judicial com o PDT se resolvesse. E volto assim, só nesse ponto de por que essa mudança acontece agora.
com a questão judicial ainda correndo, assim, já teve a decisão aqui em primeira instância, claro, a TRE legitimou a carta de anuência, mas isso agora vai para o TSE, porque o PDT Nacional já disse que vai recorrer. Quando o senhor se filia ao PT, dá inclusive uma possibilidade ao PDT de questionar essa saída, justamente essa filiação ao PT, de colocar isso nesse bolo todo de discussão. Então, por que agora, apesar desse risco ainda? Foi uma decisão que nós amadurecemos bastante, isso vem desde praticamente do meio desse ano. No primeiro momento, nós não tínhamos intenção de sair do meu partido anterior, eu tinha a intenção de permanecer. Aliás, foi meu primeiro e único partido até então. Mas tendo em vista tantos e tantos acontecimentos, tantas situações que nós tivemos, desde o ano passado que nós já temos situações, mas que a meu ver, pelo menos o meu pensamento, era que nós passássemos uma borracha no que aconteceu para trás e iniciássemos uma nova vida. E o que nós percebemos, o que aconteceu efetivamente foi justamente o contrário. Foi os tensionamentos aumentarem ainda mais, seriam ampliados, e chegou a um ponto que se tornava, infelizmente, insustentável a nossa permanência no partido, no PDT. E por isso nós começamos a dialogar com as nossas lideranças, com os nossos liderados, com a nossa família, com as pessoas mais próximas, e tomamos essa decisão, mesmo eu tendo também a compreensão que isso pode, ainda irá ser avaliado pelo tribunal, pelo TSE. Mas a gente está tranquilo, ganhamos aqui de 7-0 em 2 momentos, 7-0, ou seja, por unanimidade, e eu espero que possa, quando subir para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE possa ratificar aquilo que a decisão foi tomada aqui no TRE do Estado do Ceará. O senhor tem sido muito cuidadoso, presidente, nessa chegada ao PT, em se colocar como pré-candidato, ainda que desde antes da sua filiação já se fale, Evandro chega como pré-candidato, entra aí no rol, são 5 nomes agora. O senhor tem sido muito cuidadoso com isso nessa chegada ao PT. Como é que está o diálogo com os outros pré-candidatos nesse momento de chegar ao partido? Não é? Como o senhor tem avaliado essa sua entrada às vésperas já de um cenário tão disputado que é esse da decisão da candidatura do PT na Prefeitura de Fortaleza? Independente de questão de pré-candidaturas, eu aprendi na minha vida, a minha formação sempre foi de que não se deve chegar em lugar nenhum com muito respeito. Não pode ser diferente. E, sobretudo, quando nós falamos de partidos políticos, sobretudo quando você fala do maior partido político da América Latina e dos maiores do mundo, que é o Partido dos Trabalhadores. Então, nós temos que, primeiro, respeitar os quadros do Partido dos Trabalhadores, nós temos que ter a compreensão que são grandes nomes, que têm cada um com suas histórias, e eu agora estou entrando para ser mais um dentre vários que nós temos aí. Obviamente que eu tenho uma história também, eu tenho a minha história, eu estou desde 2009 que eu estou na política partidária, ou seja, já são aí 14 anos nessa batalha, nessa luta, e agora chegamos ao Partido dos Trabalhadores e tenho nessa agremiação partidária um respeito, um carinho, até porque as nossas histórias se confundem de alguma forma, sobretudo quando diz respeito à questão da defesa das minorias, das causas sociais, dos movimentos populares. Então, nós terminamos nos confundindo, nos cruzando, nos entrelaçando, né, a minha história com a história do Partido dos Trabalhadores, e por isso, sobretudo, é que eu ingressei no PT. E para isso é importante também que nós possamos respeitar histórias de pessoas como a deputada Luiziane Lins, o deputado Guilherme Sampaio, a deputada Larissa Gaspar e o ex-deputado, o atual secretário de Estado, Arthur Bruno, que são os 4 nomes que estão se apresentando como pré-candidatos. Eu tenho um respeito enorme por essas pessoas, pela história dessas pessoas, por aquilo que eles já fizeram para a política brasileira e para a política do Estado do Ceará, e eu não poderia ser diferente. Seria, primeiro, um desrespeito da minha parte ou uma deselegância da minha parte pensar ou falar diferente disso.
A deputada Luiziane Lins, também pré-candidata, né, ex-prefeita de Fortaleza, ela inclusive em algumas plenárias já com o senhor perto, já chegou a fazer discurso dizendo onde que essas pessoas estavam quando o Lula estava preso. Ela tem colocado muito esse discurso de que assumiu uma missão em outros anos e estava junto do partido né, ao longo aí dessa jornada. O senhor acredita que isso, de certa forma, poderia ser uma indireta? E eu pergunto porque muitos dos comentários das nossas lives recentes, as pessoas ficaram apontando isso. E como que o senhor prepara o discurso justamente para essa chegada no PT, considerando que há muito forte esse tom de ter já uma história no partido? O senhor tem algum receio de ser um recém-chegado, disso prejudicar a escolha do nome do senhor como um pré-candidato no próximo ano? Primeiro, é importante que a gente possa pontuar, eu não visto essa carapuça. Eu sempre, desde então, quando se instalou o bolsonarismo no nosso país e no estado do Ceará, nós sempre resistimos a todo e qualquer pensamento extremamente conservador, que é o caso dos bolsonaristas. Nós sempre resistimos a toda e qualquer situação, ao golpe da Dilma, enfim, e tantos outros, ao fascismo, tantas e outras situações. Nós sempre resistimos, sempre tivemos enfileirados com aqueles que têm um pensamento progressista, têm um pensamento que vem ao encontro daquilo que a população brasileira precisa e necessita. Então eu não visto essa carapuça, primeira coisa. Segundo, eu não faço política com pensamentos, com projetos pessoais. Eu faço política pensando no coletivo, pensando naquilo que poderá, que não tenha cara. Eu até falei na minha filiação, eu falei, me recordo bastante que eu falei o seguinte: projeto político não pode ter cara, e sim identidade, que essa possa expressar o pensamento da coletividade. E é nessa perspectiva que eu penso sobre política. Eu penso política, eu não faço política obcecado por poder, por cargo. Eu faço política porque gosto, porque acho que é o maior instrumento, é o único instrumento que nós temos para mudar a vida das pessoas, para transformar a vida das pessoas. E é nessa perspectiva que eu estou inserido na política, até o momento que eu tiver vontade, desejo, que eu tiver gana e ser intenso para que isso ocorra. Então, eu não tenho projetos pessoais, muita honra seria da minha parte ser o representante da população fortalezense. Seria uma honra enorme ser o prefeito de Fortaleza. Mas essa honra não está acima dos projetos coletivos do grupo que eu faço parte. Essa honra não iria vir e não viraria jamais em obsessão da minha parte. Sou uma pessoa extremamente obstinada, trabalhadora, que vou em busca dos meus objetivos, que vou em busca das metas que eu traço, mas nunca, jamais, desrespeitando, pisando ou tornando essa minha vontade, esse meu desejo em obsessão. Presidente, para a gente encerrar a nossa conversa, eu vou fazer uma pergunta, que é daquelas brincadeiras que vocês colocam nos comentários aqui, que a gente escuta nos corredores. Mas pergunta isso aqui pro Evandro Leitão, quando ele for pro Ponto Poder, que é a clássica brincadeira. Torcedor, o senhor conhece. Torcedor de futebol, essa coisa Ceará e Fortaleza aqui. E tem uma galera na torcida do Fortaleza que pergunta se o senhor for pré-candidato aí, vai ser a capital do Ceará ou a prefeitura de Fortaleza? Prefeitura Municipal de Fortaleza. Eu sou um desportista, todos sabem, jamais irei negar, mas eu, antes de mais nada, respeito os torcedores, respeito a minha fase de torcedor, de apaixonado, digamos assim, não apaixonado, mas aquela minha fase do torcedor cego passou. Hoje eu estou numa etapa da minha vida, um novo ciclo da minha vida, um novo momento que eu tenho, e a gente também amadurece. Nós também passamos por momentos onde os cabelos brancos começam a chegar, e eu não tenho nenhum tipo de problema de chamar Prefeitura Municipal de Fortaleza. Então, jamais irei ser diferente disso. A gente vai aprendendo aonde deixar cada coisa, onde deixar a política, onde deixar a torcida, né? É isso aí. Eu não tenho nenhum problema com relação a isso. É até importante esse tipo de ponderação, de pergunta, porque alguns ainda me veem como aquele torcedor de alguns anos atrás, e não é. Eu não deixo de torcer, todos sabem o time que eu torço, que é o Ceará Sporting Clube.
não deixarei, continuarei torcendo, torço até hoje, mas o respeito acima de qualquer coisa, as diferenças, e isso foi algo que a gente vem é o tempo que vai fazendo que a gente amadureça. Então, o momento é outro. Presidente, muito obrigada pela participação aqui no Ponto Poder. Desejo boas festas, saúde 2024. Certamente será convidado novamente no próximo ano, porque nossa audiência gosta bastante de eleição e Evandro Leitão é um nome presente, né, nessa discussão toda. Muito obrigada. Muito obrigado, Jéssica. Muito obrigado aí ao Sistema Vesmares, que sempre nos acolheu tão bem. Quero deixar aqui um abraço para todos aqueles que acompanham o Ponto Poder aqui pela Vesmares, e dizer que eu sempre estarei à disposição para a gente bater um papo, conversar, enfim, de termos momentos como esse. Feliz Natal, paz, saúde para você, sua família, para todos que nos acompanham. Um Feliz Natal repleto de muita paz, de muita saúde, e um 2024 repleto de muita luz e bênçãos. Amém. Então é isso, ó, para você, nessa pegada de torcedor, Fortaleza, Ceará, a gente já aproveitou para falar disso também com o Evandro, claro, sempre brincadeiras à parte, né, a política tem a sua dinâmica, né, toda a sua discussão séria, mas sempre bom a gente descontrair e trazer também, claro, todos os temas que cabem nessa cesta da política. E olha, a gente encerra por aqui a nossa primeira rodada. Na próxima semana nós temos entrevista com o prefeito José Sarto aqui no Sistema Vesmares, vai ser disponibilizada também no canal do Diário do Nordeste, para você que nos acompanha. Foi um prazer ter a sua companhia nessa rodada de entrevistas. Espero que algumas das perguntas, das respostas tenham aí ajudado você a entender melhor esse cenário que nós temos aqui no Ceará, na nossa política, nessa reta final de ano. Aproveito para desejar um Feliz Natal para você, para a sua família, né, para os seus, com muita saúde, com muita paz, com muita união. Na próxima semana estaremos aqui de volta, última semana de 2023, e a gente já vai, colocar um olhar lá para 2024, porque vai ser um ano animado. Então, próxima semana a gente tem nosso encontro, quinta-feira às 17 horas. E, claro, nos acompanhe no Diário do Nordeste, na Verdinha, na TV Diário. A política aqui, não pare, a gente está sempre atento. Muito obrigada pela sua companhia. Feliz Natal!